eu estou aberta aqui também estou aberta aqui os slides da apresentação de vocês, certo? E conforme eu coloquei na aula, vocês têm de 20 a 30 minutos para apresentar, mas assim, não tem nenhuma penalidade caso vocês passem um pouquinho do tempo. Acredito que menos tempo ninguém vai fazer em menos tempo, porque é bastante conteúdo, né? Mas, assim, não precisa ficar preocupado quanto a isso, tá bom? Não precisa ir em velocidade de tartaruga, mas também não precisa correr tanto, assim, caso vocês virem que o tempo tá meio apertadinho. Tá certo? Professora, então, a gente acabou pondo um slide aí de última hora. Aí, se a senhora quer que a gente mande de volta? É mais uma curiosidade que a gente achou. Ah, tá. Não é referente ao conteúdo, assim, em si. Não, é uma curiosidade. Última hora. Olha só, tava com saudade de vocês já, hein? Saudade de estar lá presencial para explanar bastante vocês. Não precisa mandar não, Vitor. Se for só um slide mesmo, assim, não precisa. Beleza, outra coisa que eu queria falar para vocês, é bom que está gravando. O que aconteceu? Eu consegui dar um retorno da quarta parte do trabalho só para 2 grupos. Isso foi um sentimento muito grande meu, assim, porque eu queria dar esse retorno para todos antes, para que vocês pudessem mandar o trabalho final com esse retorno até da última parte. Mas realmente o tempo está muito corrido aí devido a esse período do semestre, né, vamos dizer assim, um semestre com menos tempo, né, não sei se a gente pode dizer dessa forma. Então, realmente está muito corrido. O semestre passado eu não dei aula, né, estava de licença, então estou gravando aula, gravando laboratório, que é muito puxado também. Eu não consegui dar esse retorno para todos os grupos da última parte. Então, eu vou fazer o seguinte, para quem eu dei o retorno da última parte, o trabalho final que vocês mandaram já vai ser a nota final de vocês, porque vocês tiveram esse tempo para correção. E para quem eu não dei esse retorno da última parte, então eu vou dar o retorno do trabalho total, focando mais na última parte, e vocês vão ter um tempo aí para entregar o trabalho corrigido aí. Pode ser? Pode sim. Pode? Então, tá bom. Então, ficamos assim. Isso está sendo gravado, então, para quem não está agora. Última parte, para quem eu dei o retorno, o trabalho final, que vai ser a nota de vocês, é o trabalho que vocês já enviaram. Foram somente 2 grupos, que foram deixa eu abrir que foram os de produção de papel e celulose e produção de chocolate. Só esses 2 grupos tiveram retorno da última parte. Os demais grupos, eu vou dar um retorno do trabalho final total, e vocês ainda vão ter um tempo, eu mando para cada um, eu acho que eu vou corrigindo e vou mandando, que daí cada um vai ter um tempo aí, de uma semana, alguma coisa assim, para vocês corrigirem, porque vocês já corrigiram até a terceira parte, vai ter mais para corrigir mesmo, só a última parte, né? Tudo bem? Beleza. Beleza, então. Então, gente, só também para falar, assim, algo que eu percebi mais de todos os trabalhos, que foi mais em relação à escrita, o que eu percebi foi o seguinte, que como é normal em qualquer ser humano, né, não é porque vocês estão no mesmo período do curso que todos têm que ter obrigação de estar escrevendo da mesma forma. Isso é muito pessoal, é uma evolução com o tempo, alguns têm uma facilidade de escrita, eu mesmo sou uma pessoa que apresentei sempre muita dificuldade, assim, eu acho que eu melhorei bem mais, porque eu fiz mestrado e doutorado, mas se fosse só na graduação, talvez eu não teria tido essa evolução. Então, isso é normal da gente, do ser humano, tá? A gente vai evoluindo com o tempo. E em relação, assim, que eu percebi em todos os trabalhos, seja uma vez ou outra, todas as partes apresentaram isso, foi na hora de chamar as figuras, as tabelas, então eu sempre coloquei lá para vocês. Porque é o seguinte, a gente não pode dar um Shazam e aparecer uma tabela, aparecer uma figura. Tipo assim, tá um texto e de repente aquele susto tem um gráfico, tem uma figura, tá lá. Não, vocês têm sempre que falar, nem que seja. A figura 1 apresenta os dados de tal coisa. E não é figura 1 abaixo, não é figura 1 acima, não é a seguir, não é. É o nome da figura, o nome da tabela, o nome do gráfico, não interessa se está abaixo, acima ou onde que esteja. A não ser que seja assim, você está chamando uma figura que realmente está numa seção muito distante da que você está falando. Nesse caso, sim, vocês colocam figura 1, daí pode colocar lá, entre parênteses, apresentado na seção 1, na introdução, daí sim, daí nesse caso pode ser.
Outro ponto que quase todos os trabalhos apresentaram. O gráfico, ele é figura. Então, o nome do gráfico não é gráfico 1. É, por exemplo, figura 1. Aí sim vocês escrevem, figura 1. Gráfico disso versus aquilo. Tá? Então, o nome de gráfico é figura. Então, como isso foi algo que em todos os trabalhos, nem que seja uma vez só eu vi em todos os trabalhos, eu decidi falar e deixar mais claro para vocês. Outra questão também, eu vou dar esse feedback só mais hoje, tá? Depois, nas próximas, vocês vão começar apresentando, para não ficar aquela coisa assim, tipo, só fiz um trabalho, a professora não falou nada. Outra questão também é em relação à escrita. A gente não escreve em trabalho, assim, formal, então vocês vão ter isso lá na indústria, vocês vão escrever relatório e tudo mais, vocês não podem escrever dessa forma, por exemplo, fizemos, podemos, tenho, nosso, essas palavras a gente não usa, tá bom? No trabalho a gente vai usar o quê? Fez-se, ou foi feito, observou-se, tá? Esse tipo mais, não no pessoal, é uma forma mais técnica de escrever, que você não está se comprometendo, na verdade é algo que foi observado, não é assim, vocês não precisam pegar como se fosse o filhinho de vocês e falar, isso aqui é meu, eu fiz, ou fizemos, não é dessa forma, tá bom? Então é de uma forma mais técnica, eu observei isso também em todos os trabalhos, nem que seja uma palavrinha ou outra palavrinha, e outros trabalhos, alguns escreviam um trabalho inteiro dessa forma. Então eu notei isso é para o crescimento de vocês, todo mundo, seja que vai para pesquisa, seja que vai para a indústria, para onde for, vai precisar escrever, e a nossa escrita sempre vai ser de uma forma mais técnica, tá bom? Então, isso daí é um toque aí para vocês, porque para o crescimento de vocês mesmos. Certo, pessoal? Então, agora chega de eu falar, e vamos lá para a apresentação do primeiro grupo, tá bom? Que vai ser qual era mesmo? Produção de óleo de soja, estrelado pelo Vitor Barbieri, Ana Paula e Matheus Bonifácio. Podem ir. Beleza. Tá todo mundo escutando aí, tranquilo? Sim. Beleza. Tá, bom. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar nosso trabalho aqui sobre o estudo de caso, diretamente resíduos gerados na indústria do óleo de soja. E o grupo sou eu, Matheus Bonifácio, Vitor Barbieri e Ana Paula Silva Natal. Primeiro, antes de começar, vou começar com uma introduçãozinha aqui, falando os principais pontos da importância da soja. E falando a importância da soja e sua utilização, a sua importância para o Brasil. Então, a importância do óleo de soja. O plantio de óleo de soja, ele é muito importante porque ele, junto com o crescimento populacional, é buscado tecnologias para plantação, para cultivar alimentos que sejam mais, como que eu posso dizer, ter um maior valor nutricional e consigam ter um maior rendimento. Por exemplo, plantar gado não é tão interessante, cultivar gado não é tão interessante quanto eu plantar óleo de soja, porque óleo de soja eu consigo ter um alto valor nutricional e ocupa menos espaço. Então, plantar grãos, utilizar trigo, esses grãos são muito importantes no desenvolvimento de novas tecnologias para você promover esse plantio. Então, o cultivo da soja no Brasil, a gente pegou um estudo aqui da Embrapa de 1990. Em 1990, a maioria da produção ela estava localizada ali no sul e no centro-oeste. O que acontece? Até hoje, esse estudo aqui é de 2016, a gente ainda está focado no plantio nessa área do sul e de centro-oeste. Mas a gente pode ver que na área do centro-oeste o crescimento foi muito maior do que na região sul. A gente tem plantando muita soja na região centro-oeste, devido ao fato que a gente desenvolveu tecnologias de manipulação genética e a gente conseguiu ajustar o pH do solo e a gente conseguiu plantar muito mais nessa região centro-oeste, que tem condições mais favoráveis. Um grande desafio para o Brasil é plantar na região Nordeste, porque na região Nordeste a gente tem um clima mais seco, a gente tem um clima mais seco, mais quente, e a soja, ela não é tão interessante para plantar. A gente ainda não tem tecnologia para plantar nessa região. Mas a gente
a gente estuda muito para desenvolver tecnologia plantar nessa região, porque essa região, ela se assemelha muito às condições da África. E a África é um local muito importante para plantar, porque ele, além de você ter um grande espaço, tem mão de obra barata, o custo para plantio é muito, muito, muito baixo. E se a gente conseguir desenvolver uma tecnologia para plantar no Nordeste, a gente vai ser meio que pioneiro e a gente vai conseguir desenvolver tecnologia para plantar na África. E a África, ela pode ser muito importante para o plantio de soja no mundo, porque a soja é um alimento muito importante. Sem falar que a tecnologia seria nossa, seria brasileira, né? Então, o que são os óleos vegetais? Os óleos vegetais são gorduras, né, extraídas de plantas e são insolúveis em águas e formados principalmente por ésteres triacilgliceróis. Algumas aplicações do óleo de soja. A maior parte do óleo de soja, pelo menos na produção nacional, mas eu acredito que seja também mundial, é destinado para alimentação. Na produção nacional, cerca de 2/3 da produção de óleo de soja nacional é destinada para produtos alimentícios. Mas a gente tem alguns outros fatores que pode ser usado para produzir cosmético, produzir pomadas, entre algumas outras coisas. Mas a maior parte mesmo é para parte alimentícia, o óleo de soja, né? E o Brasil, como eu já citei antes, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, de grãos de soja, não de óleo de soja, de grãos de soja. E na safra de 2019 e 2020, ele foi o maior, e a gente tem uma produção de cerca de 263 milhões de toneladas por ano, e 80% desse óleo de soja, não, desses grãos de soja, são convertidos em farelo e o resto vira óleo. E essa produção de óleo de soja, ela gera alguns impactos. Todo o processo produtivo, né, na indústria, ele tem alguns impactos. Desde a sua plantação, que você vai plantar, você vai denegrir o solo, você vai alterar o solo, assim como as suas expedições, tem o geramento de água, de efluentes, você pode poluir um rio, você pode gerar gases que poluem, além de você produzir ruídos, se você fazer essa fábrica perto de algum lugar com habitação de humanos, ou você pode acabar com a fauna do local por causa desses ruídos, né? Então, o que as empresas têm pensado? Hoje em dia, a gente tem focado muito em sustentabilidade. Então, as empresas, a maioria das empresas, elas estão tentando vincular a imagem delas com uma imagem de uma empresa mais sustentável, mais amiga do meio ambiente. E isso é algo positivo, porque você você faz uma gestão melhor de recursos para você ter uma empresa mais sustentável. E também, outro fator que é muito importante, as marcas, elas não fazem isso porque elas são boazinhas, né? Não são porque elas querem ajudar o meio ambiente. É porque ocorre uma preocupação do governo, que o governo coloca leis e falam, ó, você não pode poluir o meio ambiente, você tem que tratar seus resíduos dessa forma, você não pode desmatar, você tem que ter um certo cuidado, você tem que desenvolver as questões sociais também. Além da população ocorrer uma conscientização, a população, ela gosta de marcas que são mais sustentáveis, são amigas do meio ambiente. Então, as marcas, elas tentam vincular essa imagem de empresa sustentável para aumentar seu lucro também. E o objetivo do nosso trabalho é estudar o processo de produção do óleo de soja, identificar o tratamento de resíduos nessa indústria e analisar criticamente a possibilidade de aplicação da economia circular. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo industrial. Aqui tem um fluxograma, o fluxograma inteiro do processo. Isso é sem contar ainda a parte de tratamento de resíduos, aqui é só a parte desde da colheita do soja, até da recebimento de matéria-prima, até a extração do óleo. O primeiro ponto, a primeira parte do processo é a parte de armazenamento. Esse armazenamento, ele tem que ter um cuidado, porque o que acontece? Se você tiver um aquecimento da semente, se você armazenar ele de maneira errada, você pode ter alguns fatores influenciados, como, por exemplo, o aquecimento da semente, o aumento da acidez,
o escurecimento do óleo contido na semente, tornando difícil a clarificação, e lembrando que um óleo mais, que ele não seja tão... A gente geralmente associa um óleo mais claro a um óleo mais novo, um óleo melhor, porque a gente vê um óleo escuro, geralmente é um óleo mais usado, mais velho, então ele não se torna tão legal para os consumidores. A gente tem algumas modificações organolépticas também, incluindo sabor, aroma do farelo e dos óleos produzidos. E tem também algumas modificações estruturais que podem fazer com que a produção desses grãos seja menor, eles gerem menos óleo. Então, o primeiro processo é a parte de preparação. Então, os grãos, eles são recebidos, eles vêm da colheita, e esses grãos, eles podem vir com galhos, com pedra, com folha, e a gente não pode tratar, jogar nas máquinas com todos esses itens estranhos aos processos. A gente tem que separar os grãos de soja, então a gente vai passar por um processo de peneiramento que vai retirar esses galhos, folhas, itens que não são desejados. E a gente só vai utilizar mesmo os grãos de soja. Daí, a segunda parte é uma parte de descascamento. Esses grãos de soja, eles são descascados mesmo. A soja, ela é cortada, utiliza a máquina com uma lâmina. Essa lâmina, ela corta os grãos de soja, e daí ocorre um processo de insuflação de ar, que como a casca ela é mais leve do que o grão de soja, esse ar vai carregar e vai tirar a casca. Depois disso, esses grãos que já cortados, eles sofrem um processo de condicionamento, né? Eles passam um processo de trituração, eles jogam o grão dentro de uma máquina, e essa máquina tem uma rosca, e essa rosca vai girar e vai meio que moer os grãos. Isso tudo faz para aumentar a superfície do grão e favorecer, assim, a prensagem posterior. Daí, depois disso, ocorre um processo de cozimento. Esse processo tem como intuito o rompimento das paredes celulares, e os equipamentos utilizados para isso são os cozedores, que são 4 ou 5 bandejas sobrepostas, aquecidas por vapor. Daí, o processo de extração do óleo bruto. A parte de extração do óleo bruto é por um processo de prensagem. Então, eu trouxe aqui um equipamento ali no canto inferior esquerdo. Geralmente, a maior parte do óleo, ela é extraída nesse processo, que é na parte de prensagem mesmo. Você vai colocar os seus grãos que já foram cortados e já foram cozidos em um equipamento que ele vai prensar os grãos. Ele vai esmagar os grãos, e esse grão vai soltar um óleo. Você vai espremer mesmo, e daí vai soltar um óleo. E esse óleo, ele é separado, você vai ter o seu produto já quase puro, que é o seu óleo, que vai passar por um processo de filtragem depois, e você vai ter uma parte que vai ser como se fosse a borra. Daí ocorre um processo de extração com solvente. Essa parte que não, esse subproduto dessa etapa, que seria a borra, ela ainda tem uma grande quantidade de óleo. Então, para aumentar o rendimento, você pode fazer um processo de extração com solvente. Geralmente, o solvente utilizado é o hexano. Você vai colocar esse hexano em contato com essa borra, e essa borra e esse hexano, ele vai arrastar o óleo presente nessa borra. Aí você tem um processo que tem um maior rendimento. Depois disso, ocorre um processo de filtragem. Então, esse óleo que está junto com o hexano, né, por causa do processo de extração de solvente, ela é passada por um destilador. Esse destilador, ele vai evaporar o hexano, porque a temperatura de ebulição do hexano é aproximadamente 70 graus Celsius. E daí, esse hexano, ele vai ser quase totalmente evaporado, vai sobrar cerca de 5% desse, que depois vai passar por um outro processo de destilação, que também vai retirar completamente o hexano. E também ocorre um processo de filtragem depois, que esse óleo, que ele ainda pode ter uma parte da casca, uma parte do farelo, e daí ocorre um processo de filtragem para separar mesmo o óleo. Depois disso, a gente vai passar por alguns processos de refino do óleo de soja. Você já obteve o óleo de soja, daí agora você vai tornar ele apto para o consumo humano. Você vai passar por uns processos de neutralização, clarificação, desodorização e hidrogenação. Daí, o primeiro processo é a degomagem. A degomagem, ela remove os sulfatídeos, as proteínas e substâncias coloidais que na presença de água são facilmente hidratáveis. Então, eu trouxe aqui mais ou menos um esquema de como ocorre essa degomagem, mas é mais um processo de refino mesmo do óleo.
Depois disso ocorre uma neutralização. Essa neutralização ela tem por intuito ajustar o pH da solução. Você adiciona uma substância alcalina para eliminar o óleo degumado, os ácidos graxos livres em excesso, né, e outros componentes que são indesejados, para você deixar esse pH dessa solução não muito ácida. Depois ocorre um processo de branqueamento. Esse branqueamento ele tem por intuito remover os compostos coloridos e ocorre um processo de adsorção por pigmentos. Depois disso você tem um processo de desodorização. Essa desodorização é para deixar o óleo apto ao consumo também, né? Ela pode acontecer de 3 formas: contínua, descontínua, mas geralmente o processo mais utilizado é o processo semi-contínuo. Essa etapa tem por intuito mesmo tirar o odor indesejado do óleo de soja e deixar ele do jeito que a gente consome mesmo. Daí, por último, a última etapa do processo de refino é a hidrogenação. Então, você tem o óleo, uma série de cadeias carbônicas, e você vai adicionar hidrogênio para remover as insaturações. Essas insaturações, removendo essas insaturações, você pode ter você pode conservar melhor o seu óleo. Então, como o Boni falou todo o processo, durante esses processos a gente tem subprodutos ou resíduos industriais. E a empresa ela é responsável por todos esses resíduos que ela está gerando. Então, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer quais são esses resíduos gerados, e a gente tem uma classificação. E essa classificação ela tem uma norma, que é de 2004, e ela vai classificar entre resíduos perigosos e não perigosos. Os perigosos são aqueles de classe 1 e os não perigosos são de classe 2, podendo assim, né, o classe 2 ter A e B, que são os inertes, que são aqueles que somente é usado para transporte, e os não inertes que fazem parte do processo, mas que é recuperado no final. Né? Então, esses resíduos perigosos, eles vão estar relacionados à sua periculosidade, diretamente às suas propriedades físicas ou químicas. E ela está em cima da capacidade que esses resíduos, eles vão gerar um risco à saúde pública, né? Podendo acarretar em doenças ou aumentar a mortalidade, assim como afetar as condições do meio ambiente. E eles são inflamabilidade, reatividade, corrosividade, toxicidade e patogenicidade. Né? Então, para a nossa indústria, a gente tem que ter um ciclo, desde quando ele é gerado até a sua finalidade, para que o nosso processo ele seja lindo e maravilhoso. Então, a gente vai ter a nossa geração do resíduo, que vai ser uma consequência da nossa produção de interesse. Essa produção vai ter o nosso resíduo e ele vai precisar ser identificado e classificado perante as normas. A partir da sua identificação e classificação, a gente vai ter um armazenamento correto, principalmente se for perigoso. Então, a gente vai fazer uma armazenagem com temperatura, com as condições que neles necessita. A partir daí, a gente vai ter que realizar um transporte numa empresa credenciada e qualificada para fazer aquele transporte. Ainda mais, né, novamente, se for um resíduo de risco. Até então, chegar na nossa destinação final. E essa destinação final é desejável que ela seja uma matéria-prima de uma outra planta industrial. Então, esses aqui são os nossos resíduos. A gente usou um exemplo, uma indústria, que é a Soja S.A., e são os resíduos gerados pela planta em 2003. Eu sei que ele é um pouquinho antigo, né? É um dado um pouquinho antigo, inclusive, esse é um trabalho do Pilate. E as condições, que nem o Boni disse, as condições a gente conseguiu fazer dobrar, triplicar até a nossa produção nacional, mas eu peço que vocês se atentem ao percentual dessas condições, desses resíduos gerados, que ele não apresentou tanta variação assim ao longo dos períodos. E aí, como vocês podem ver, importante que já vem junto a nossa classificação. De todos os nossos resíduos gerados, que é a casca de soja, a cinza, o lodo, esse lodo, ele é o lodo de tratamento de esgoto e o tratamento de água, a borra e o resíduo, só um é classificado, né, esses são os principais, só um é classificado como perigoso. Né? Então, a casca da soja, ela é o maior resíduo industrial desse processo. Ele vem da nossa etapa de limpeza e ela vai servir como matéria-prima para outros processos.
né? Porque ele tem alto valor de nutrientes digestíveis. Com isso, essa casca ela vai conseguir ter um alto valor comercial, principalmente nas produções de rações de gado. Porque, além desses valores nutritivos, a ração de gado, para a ração de gado, ela vai ajudar no processo da ruminação para a alimentação desse gado. Mas também tem outras aplicações, né? Como ingredientes de massa para diminuir o teor de gordura, né? De biscoitos, bolos e outros produtos de massa que aí estão no mercado. Biocombustíveis, como a produção de etanol. E um fator muito importante que é utilizado é a produção de biocatalisadores. O nosso segundo maior resíduo, ele é a cinza, né, que ele é proveniente da queima de uma matéria orgânica, né, que no caso geralmente é usada a madeira, para fazer a alimentação da nossa caldeira, para gerar vapor para o nosso sistema. Então, como a cinza ela não é considerada como perigosa, se for descartada corretamente, né, a gente pode ver que não tem nenhum controle no seu armazenamento, que é a imagem 2 aí, e ela pode ser usada para controle de pH no campo. Ela pode ser vendida, né, que é o que geralmente acontece, vendida para produção de fertilizantes e para construção civil, né, cimento e argamassa. Na última imagem, a gente pode ver um surco, uma grade aberta aí, né, no campo, a qual o nosso lado direito é a terra e o nosso lado direito está a nossa cinza, que eles estão fazendo um controle de pH do solo, né, para fazer uma adubação. A borra, ela tem um alto valor comercial muito importante, porém, ela vai depender da quantidade, né, do conteúdo desses ácidos gráficos totais. E ela é o nosso principal subproduto em valor. Então, essa matéria-prima, né, essas graxas, elas são muitas vezes, elas são recuperadas pela adição de ácido sulfúrico. Essa adição ela vai separar os nossos ácidos gráficos livres dos glicídios, e outras substâncias também não gráficas. Esse processo em si, ele vai basicamente fazer a remoção da água, a qual vai ajudar para facilitar o transporte, né? Porque daí ele vai estar mais pesado, o nosso transporte ele vai ser mais barato. Então, as principais aplicações dessa borra hoje, ela está sendo na produção de sabão em pó e em barra, que é a nossa segunda imagem. Produção de biodiesel é uma possível aplicação, mas a gente não tem feito isso, porque a gente tem outros processos que são mais rentáveis, e a gente também tem a fabricação das graxas, né, que é usado em processos automotivos, rolamentos e tudo mais. Na primeira imagem, a gente tem a extração de óleo feita em bancada, em um laboratório, que eu não consegui essa borra industrial. Então, eu trouxe essa imagem só para vocês terem uma noção, que embaixo ali está aquele óleo extraído, e em cima está a borra, ainda sem ser feito a separação dos ácidos gráficos e da água. Então, pode ver que ela está bem, aparentemente, úmida. Os nossos resíduos orgânicos, eles apresentam uma pequena quantidade, né, dos nossos resíduos, porque parte dos solventes do nosso processo, eles são usados em uma corrente de reciclo, ele volta para o nosso processo, assim, então, não gerando resíduo. A produção desses resíduos orgânicos, eles estão provenientes das limpezas dos equipamentos. Por isso que ele é uma quantidade muito pequena. E quando eles já estão estabilizados, a gente pode devolver no solo, com cuidado, em forma de fertilizantes, como mostrado nessa imagem. Essa imagem é um campo da própria indústria, então não é de um agricultor, é da própria indústria. Eles estabilizaram na planta industrial esses resíduos orgânicos e eles estão fazendo uma pulverização aí como forma de fertilizante para a soja. Né? Então, de fato, o resíduo que é, de fato, de responsabilidade da empresa, porque todos os outros, a empresa ela vende aquele resíduo, e aquele resíduo ele torna parte de uma matéria-prima, de um novo processo. Então, o único resíduo, de fato, que a gente vai ter, entre aspas, como um problema, que é de responsabilidade da empresa tratar, vai ser o ciclo da água dentro da planta industrial. Então, como é feito esse ciclo de água? Tem o curso de água, né, que pode ser de um rio, de um manancial ou de uma lagoa. Ela vai entrar, né, através de bombeamento na nossa empresa, vai ser feito o tratamento, essa água ela vai ficar pura, ela vai entrar com alguns insumos quando necessário, vai fazer a industrialização do processo e ela vai gerar um efluente líquido.
Esse efluente líquido, ele vai ser tratado na estação de tratamento de esgoto, sendo que ele pode ser devolvido de volta ao processo para ser tratado de água ou normalizado nas normas que o Ministério da Agricultura exige e pode ser devolvido ao curso de água. Então, só para a gente entender como é feito, como é produzido, né, como a gente tem como uma consequência esse lodo, né, a gente tem a captação da água que vai passar por processo de grades, tanques de areia, e aí depois ela bombeada para, de fato, o nosso tratamento em si. Então, é ali o nosso primeiro tanque de chegada, já sem areia. A gente vai adicionar coagulante, né, vai ter um tanque para floculação. Esses flocos que vão estar lá desestabilizados vão causar uma decantação, uma sedimentação, vai passar por filtros, vai ser desinfectado quando necessário e vai ir para a minha indústria. Então, o nosso foco de interesse é como esse lodo ele tem como consequência a formação do nosso processo industrial. Então, como é feito? A gente tem uma mistura rápida no nosso processo de adição de coagulante para que a gente faça as partículas desestabilizarem e aumentar o choque entre elas. Aí ela vai, num processo seguinte, num tanque, a qual essas cargas desestabilizadas vão tender a se unir para se decantar, que é o nosso tanque 3, onde a gente vai ter a nossa sedimentação e a formação do lodo. Né? Então, quais são os fatores que vão influenciar na formação do meu lodo? Se eu tiver um lodo bem formado, quer dizer que a minha qualidade da água que está indo para a minha indústria, ela também é uma qualidade industrial muito boa. Então, os fatores, principalmente, que a gente deve analisar é o fator zeta, né, o potencial zeta, que ele é responsável por medir as cargas das partículas dos colóides. Então, quanto menor for o nosso potencial zeta, menor serão as forças de repulsão entre os colóides. Com isso, a gente vai ter menos estabilização e, por consequência, a gente vai ter a formação dos nossos colóides. É lógico que a gente também vai ter que levar em consideração a temperatura, o tempo e o coagulante que a gente vai estar usando no nosso processo. Outro fator importante também é a nossa potência. Essa potência ela vai estar relacionada diretamente com a força da agitação que a gente vai pôr no nosso tanque e o tempo útil que a gente vai deixar a nossa solução lá para que aconteça essas cargas da partícula. No processo de floculação, a gente vai ter que ter parâmetros, né, que vão ser importantes, principalmente se a gente não tiver um sistema embatelado, se ele for contínuo, então a gente precisa analisar o gradiente dessa velocidade, a gente vai ter que analisar a perda de carga e o número de choque possíveis entre uma partícula e outra. Né? Por fim, então, a gente vai ter a sedimentação e o fato importante que a gente vai ter que analisar, levar em consideração essa sedimentação, vai ser a velocidade com que o nosso sólido em suspensão ele vai sair do topo ou de onde ele estiver para chegar no fundo do tanque. Né? Então, os fatores que a gente precisa analisar é o tempo, né, que esse sólido de suspensão vai ficar desde onde ele está até o fundo, a velocidade média longitudinal e a velocidade de sedimentação da partícula. Nesse exemplo, a gente trouxe uma linha, né, uma linha reta dessa sedimentação, mas a gente sabe que, na realidade, a gente não vai ter essa linha, a gente vai ter uma curva, mas que dependendo em alguns processos e dependendo do coagulante que você vai usar, esse é um método que pode sim ser considerado. Né? Então, a gente vai ter a nossa formação do lodo. O nosso lodo, para tratamento, que é o que a empresa vai ter que fazer, a gente vai submeter ele a uma decantação, uma sedimentação primária, a qual já os nossos sólidos com maior massa já vão se decantar. A gente vai passar por um tanque de aeração e depois a gente vai submeter ele de novo a um tanque de sedimentação secundário. Então, o que é importante a gente analisar nesse fluxograma é justamente o volume que a gente vai ter que ter desse nosso reator. Então, esse volume a gente pode conseguir através de um balanço de massa por componente, a qual o nosso tanque de aeração ele vai ter como finalidade a remoção dessa matéria orgânica que é efetuada através de reações bioquímicas, realizada por micro-organismos que podem ser colocados ali, e esses micro-organismos eles vão consumir, porque vai ter muito alimento à disposição deles, então eles vão consumir parte dessa matéria.
Né? Então, um fator importante é o nosso volume. Eu não vou entrar a fundo o que significa cada coisa, mas depois vocês vão estar com o trabalho inteiro disponível, então vocês podem chegar lá e conferir. E a formação do nosso volume de lodo. Esse é o volume importante, né? Porque é essa quantidade exatamente que a gente vai estar gerando de resíduo industrial. Então, depois de conhecer esse volume, a gente vai precisar tratar esse volume de lodo. Esse volume de lodo ele vai passar pelos adensadores, a qual eles vão diminuir novamente a massa de água. Então, eles vão fazer uma retiragem de água através dos adensadores, e posteriormente vão entrar nos nossos digestores. Esses digestores eles vão tirar, né, aqueles micro-organismos que ainda estão presentes no nosso processo, vai causar uma estabilização dessa nossa matéria e também vai tirar mais um pouco de água. E depois a gente vai ter a torta de lodo. Essa torta de lodo, ela pode ser submetida a alguns processos de secagem, de prensa, ou como a empresa quiser comprar essa matéria-prima, né, para fazer um descarte no caso. Como sugestão de melhoria, foi pensado em formas de gerir os recursos de maneira eficaz, seja reutilizando, aumentando a eficiência de um processo ou buscando alternativas que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Uma maneira de otimizar o processo de tratamento de resíduos é a reutilização de recursos. Como o Victor já falou, os subprodutos podem ser reutilizados em outros processos industriais, assim como a água, depois de devidamente tratada, ela pode ser reutilizada em outras formas, ou até mesmo dentro do que é utilizada no processo industrial. Além disso, é importante manter os equipamentos em um grau de confiabilidade alto, ajudando a manter sempre os padrões de qualidade e eficiência de um processo. Então, é importante monitorar os medidores de vazão, manômetros e equipamentos em geral, como uma forma de otimizar o processo de tratamento de resíduos. A gestão inteligente de recursos é muito importante dentro de uma indústria, porque ela diminui consideravelmente as despesas e, consequentemente, pode aumentar os lucros. Em relação à aplicação da economia circular, foi pensado em uma forma de integração da simbiose industrial, que o objetivo é integrar a atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade com a economia circular, que tem como característica-chave o desenvolvimento sustentável baseado no reciclo, reuso e remanufatura de resíduos industriais. Então, dentro da indústria de óleo de soja, os subprodutos eles podem ser reutilizados em novos processos industriais, como, por exemplo, a casca de soja, ela pode ser reutilizada na produção de ração animal, etanol e biocatalisadores. As cinzas, elas podem ser reintegradas em novos processos industriais, como no cimento e em fertilizantes. A borra de óleo de soja na fabricação de biodiesel, graxas, sabão em pó ou em barra. E os resíduos orgânicos, eles podem ser reutilizados como adubo. O tratamento e a reutilização de água também é muito importante, porque a redução de captação, porque com isso há redução de captação de água e também a redução na liberação dos efluentes. A água, depois de devidamente tratada, ela pode ser reutilizada em vasos sanitários, irrigação de espaço público, jardim privado de irrigação, ou até mesmo reintegrada no próprio processo industrial. É importante avaliar o potencial dessa água tratada com base nas suas características químicas para que ela possa ser reutilizada adequadamente, dependendo das exigências de cada processo. E é também interessante combinar o reuso da água com práticas de otimização do seu uso, integrando processos principais auxiliares, substituindo componentes que consomem muita água, buscando novas tecnologias e métodos produtivos que possam reduzir esse consumo de água. E embora o óleo de soja ele não seja um subproduto da indústria de óleo de soja, e sim o produto principal, também foi pensado em uma forma de como ele possa
como ele possa ser reutilizado. Então, ele pode ser reutilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel, e é importante lembrar que ele tem que ser armazenado e descartado de forma correta. Então, através desse estudo de caso, foi possível identificar as etapas no processo produtivo do óleo de soja, assim como os processos de tratamento de resíduos desse processo. Também foi possível elencar os subprodutos da fabricação do óleo de soja e observar como cada um desses subprodutos eles podem ser reutilizados e reincorporados em um novo processo de produção. Além disso, também pode-se perceber a importância do conhecimento e do gerenciamento dos resíduos gerados em uma indústria e a importância da aplicação da economia circular, que é um modelo de economia sustentável tão significativo atualmente e que visa o reuso desses resíduos para que eles não sejam simplesmente tratados e descartados, e sim para que eles possam desempenhar novas utilidades, sendo colocados de volta em novos ciclos produtivos. Essas foram as nossas referências. Muito bem, pessoal. Obrigada pela apresentação de vocês. Para mim também foi esclarecedor. Às vezes a gente lê o texto e não consegue se expressar, né, de forma que a outra pessoa possa entender, que a gente que está escrevendo, a gente entende, mas às vezes um terceiro não consegue entender algumas coisas. Ficou mais claro. A quarta etapa do trabalho vocês não tinha retornado, né? Não tinha dado um retorno para vocês, então essa parte da economia circular, eu não tinha visto ainda no trabalho de vocês. E agora eu abro aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser abrir o microfone, fazer, ou quiser colocar no chat também, para o grupo. Eles deixaram tudo muito claro, ninguém ficou com dúvida. Acho que ficou bastante claro, muito bem. Realmente vocês têm uma boa dicção, uma boa apresentação. Só um único detalhe que eu vou dar uma dica, é uma dica mesmo para vocês, que volta no que eu tinha falado antes, da gente não se apegar no nosso trabalho, né, que dá vontade, às vezes, a gente fez com tanto empenho, né, de abraçar ali, é nosso, nosso, nosso. Então, assim, de forma geral, a gente sempre não fala o nosso resíduo, o resíduo que foi gerado, o processo, sempre dessa forma, tá? Não é nada meu, não é nada nosso, é assim que a gente deve se pronunciar na hora de uma apresentação. Mas é só uma dica mesmo para melhorar a performance de vocês aí cada vez mais, ainda mais que vocês vão estar, né, agora se expondo, às vezes, a entrevistas, a dinâmicas de grupo. Então, isso daí é só mais para o crescimento pessoal de vocês mesmo, tá bom? Então, pessoal, eu acho que ninguém quer fazer alguma colocação. Eu acho que eu tinha pensado em alguma coisa e acabei me esquecendo na hora que vocês estavam falando. Acho que não era nada muito importante. Era só uma duvidazinha que eu tinha ficado, mas acho que me esqueci. Se eu me lembrar, eu mando um e-mail depois para vocês. Agradeço muito aí o grupo. A apresentação também em si, os slides estavam bem clean, assim. Eu acho que é bom, assim, dessa forma. Fica bem claro para quem está vendo. Gostei, parabéns. Agora... Obrigado, professora. Nada. Obrigada, Merecem. Agora o próximo grupo que vai apresentar vai ser a produção de fármacos, e a produção de fármacos está com 3 moças lindas, que é a Carol, a Marcela e a Carol Mussi. Meninas, podem mandar ver. Oi, professora, só um minutinho que eu vou apresentar aqui. Tá certo, eu vou abrir a apresentação de vocês aqui também para mim. Tá bom.
Tá dando para todo mundo ver? Tá aparecendo. Tá aparecendo como? Pra aumentar, você vai colocar a apresentação. Ah, sim. Vixe, calma aí, só um minuto. Espera aí um pouquinho. Pronto, acho que agora eu vou conseguir. Deu certo agora? Tá aparecendo. Tá aparecendo certinho, né? Você abriu ou não? Oi? Você clicou na apresentação ou não? Aham, cliquei. Não tá grande. Eu acho que dá pra apresentar, assim, tá dando pra ver. Ó, quer ver como tá? Vou te mandar a foto. Aqui ele tá pequenininho, assim, como... Você aperta um F5 para ver se ele apresenta? Ou então você está apresentando a tela inteira ou só a janela? De repente, da janela ele não... Ah, tá. Deixa eu ver agora. Deixa eu compartilhar minha tela inteira, vai. Às vezes fica melhor, comigo já deu problema. Deu certo? Agora foi. Então tá bom. Beleza. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Caroline. Nosso grupo é composto por mim, pela Carolina e pela Marcela. E a gente vai falar um pouquinho da produção de fármacos. Pode passar. Então, nosso estudo de caso ele teve como base esse artigo, né, que foi o gerenciamento de resíduos no laboratório farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul, como contribuição para a otimização da produção de medicamentos. E é uma dissertação da Sandra Maria Zulian de Azevedo. Então, a indústria farmacêutica, ela sempre contribuiu muito, né, para a área P&D, mas 2020, particularmente, mudou drasticamente a visão do setor farmacêutico. Então, tanto países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, eles começaram a se reorganizar por causa do aumento repentino da demanda, né, por anestésicos, antibióticos para doenças pulmonares e até mesmo antidepressivos, tudo por causa do Covid-19. Então, realizar o controle de qualidade nas indústrias é uma parte do processo industrial que garante a eficiência, né, e a qualidade dos medicamentos para o consumidor. Então, pode ser considerada uma das etapas mais importantes do processo. E para que aconteça a garantia, né, desses requisitos no processo, as indústrias precisam cumprir algumas normas que são impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E também, para solucionar o grande volume de resíduos sólidos, né, produzido nas indústrias farmacêuticas, tem a economia circular, que ela tem diminuir os processos produtivos lineares e reinserir itens lá no ciclo produtivo, e diminuindo, então, o descarte no meio ambiente. Então, o objetivo do trabalho, né, foi investigar e analisar os tipos de resíduos gerados nas etapas de produção de medicamentos e solucionar o grande volume de resíduos sólidos produzidos nas indústrias farmacêuticas. Isso por meio da economia circular. Então, no artigo escolhido, né, os medicamentos analisados, que eles estavam sendo produzidos, né, na época de análise, então foram comprimidos de AS de 100 e 500 miligramas, furosemida, hidroclorotiazida, propanolol e sulfametoxazol, nomes complicados, né? Mais trimetoprima, solução oral de morfina e sulfato ferroso, xarope de sabutamol, solução fisiológica nasal e creme dexametasona.
Então, aqui embaixo, a gente tem essa figura, né, representando os tipos de economias. Então, lá em cima a gente tem a economia linear, e vai descendo, né, a produção mais limpa, a melhoria do design, até chegar numa economia circular. E tá um pouco pequeno, não sei se dá para ver, mas aí do lado azul a gente tem os recursos investidos, e em vermelho a gente tem os recursos gerados. Embaixo lá tá mostrando o tempo de permanência desses recursos. Então, a gente consegue ver que a economia linear, ela vai utilizar muitos recursos e também vai produzir muitos recursos, né? Vai gerar muitos recursos. E o tempo de permanência dos recursos lá no processo vai ser muito pequeno. Enquanto a economia circular, ele vai fazer o reuso desses recursos, então vai ter um investimento menor e também menores resíduos. Pode passar. Então, no processo industrial, os fármacos analisados no estudo de caso, eles podem ser divididos em 3 categorias: os medicamentos sólidos orais, que são os comprimidos, os medicamentos semissólidos, os cremes, e os medicamentos líquidos, que são os xaropes, as soluções de uso oral ou nasal. Então, a gente trouxe aqui alguns fluxogramas da produção desses medicamentos, por exemplo, os medicamentos sólidos. Então, dá para perceber que essa legenda em vermelho, ela significa cada geração de resíduo. E aqui na legenda tem se é uma substância ativa, se é embalagem, se é reagente. Então, analisando todo esse fluxograma, etapa por etapa, dá para perceber que em quase todos os processos há geração de resíduos, sejam eles água, por exemplo, EPIs, substâncias ativas. Nos cremes, a mesma coisa, apesar de ser um processo menor, também há a geração, né, de muitos resíduos, e nos líquidos também. Em cada processo, há a geração dos resíduos. E, levando em consideração esses resíduos mostrados nos fluxogramas, para gerenciar esses resíduos, é necessário categorizar, separar e depois identificar o melhor método de tratamento para eles. Então, nesses 3 fluxogramas aqui, foi possível identificar a geração de resíduos químicos sólidos, que são originados das misturas das matérias-primas, os resíduos sólidos líquidos, que eles são oriundos das análises qualitativas ou das misturas de reagentes, os resíduos recicláveis, os não recicláveis. E para o setor farmacêutico, o gerenciamento desses resíduos, ele é muito importante, porque, como está descrito aqui, há uma grande quantidade de reações químicas, e o uso de solventes é muito considerável, tanto para a síntese, e quanto para o controle de qualidade no final do processo. Então, o tratamento desses resíduos, né, gerido pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos, que é o PGR, e ele se baseia em minimizar a geração dos resíduos, com a finalidade, então, de proteger a saúde pública e o meio ambiente, melhorando o processo do medicamento. O PGR, ele inclui algumas etapas, que eu vou estar descrevendo aqui. A primeira delas é o levantamento de resíduos. Então, nela é feita a identificação dos resíduos, né, do processo industrial. Já na segunda é a segregação, onde ocorre a separação dos resíduos conforme o local de geração, né, e também a classificação desses resíduos. No acondicionamento, neles são utilizados sacos plásticos que são padronizados por cores, de acordo com a classificação realizada na etapa anterior. Também tem a identificação, que ela deve ser colocada em um lugar de fácil visualização, de uma forma que a tinta não possa ser apagada, né, nem manchada, e utilizando-se também de símbolos, cores e frases relacionadas à identificação lá do conteúdo, e também ao risco específico de cada
grupo de resíduos. Já na etapa de armazenamento temporário, então ela serve para agilizar, né, otimizar a coleta e o transporte dentro da unidade. E ela é feita de acordo com os horários dos serviços, né, onde tem o menor fluxo de pessoas. O tratamento, ele seria descontaminação dos resíduos, né, pode ser por meio físico ou químico, para redução ou eliminação de agentes nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, pode ser utilizado autoclaves, pode ser feito neutralizações de algum resíduo ácido ou alcalino. Já no armazenamento externo, né, ele serve para garantir que os resíduos estejam em condições seguras e sanitariamente adequadas até a coleta. E, por último, a coleta e o transporte, na qual os resíduos vão ser coletados por uma empresa terceirizada e transportados até o destino final, que eu vou estar falando também no próximo slide. Como eu falei aqui, então, né, os sacos são classificados por cores, de acordo com o tipo de resíduo. Então, por exemplo, o saco de cor preta é o resíduo do tipo comum. Por exemplo, papel higiênico, papel toalha, resto de comida, resíduo microbiológico já autoclavado, entre outros. E o destino final deles é o aterro sanitário. O saco de cor verde é para resíduos recicláveis, como papéis limpos, papelão, plástico, alumínio, embalagem de alimentos, vidros não contaminados, vidraria também de laboratório não contaminada. E o destino final é a reciclagem. E, por último, o saco de cor laranja são para os resíduos químicos. Então, os comprimidos, pós de máquinas, resíduos de análise, embalagem de matéria-prima e reagente, luva, máscara, estão dentro desse grupo. E o destino final é o aterro industrial ou a incineração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os resíduos fármacos quando eles estão presentes nos efluentes. No meio ambiente, normalmente a contaminação pelos compostos farmacêuticos, ela ocorre em corpos hídricos, como, por exemplo, água de superfície, os lençóis freáticos, estações de tratamento de água e água de abastecimento. Normalmente, eles são advindos de esgotos domésticos, nos quais os fármacos são excretados, ou de efluentes industriais e hospitalares. Aqui no fluxograma, a gente tem o processo dos fármacos até a chegada final nos efluentes. O caminho que eles percorreriam caso eles fossem, quando eles são utilizados. Por exemplo, ali a gente tem em relação à medicina veterinária, quando tem a excreção dos animais, elas vão para o esterco, para o solo, depois do solo para a água de subsolo, a estação de tratamento, e depois da estação de tratamento que ela voltaria a ser água potável. Pode passar. Os fármacos presentes no ambiente, eles acabam interagindo com a biota do meio, interferindo dessa forma na fisiologia, no metabolismo e no comportamento das espécies. Alguns desses fármacos, eles acabam ocasionando efeitos colaterais graves, como a alteração da defesa imunológica de cada organismo, tornando-os mais suscetíveis a doenças. Foram feitas pesquisas sobre os principais efeitos dos fármacos e a gente pode e foi possível analisar duas vertentes. Primeiro, em relação aos sistemas aquáticos, que foi descoberto que os antibióticos, os antineoplásicos, hormônios sexuais e outros são extremamente tóxicos para os organismos vivos, como algas e peixes, ocasionando o aparecimento de bactérias patogênicas resistentes, gerando graves problemas da saúde pública. Em relação à vertente para os humanos, os efeitos toxicológicos de medicamentos no ambiente ainda não são muito bem compreendidos, eles são ainda estudos recentes. Porém, algumas pesquisas demonstram que os hormônios presentes no meio ambiente, eles podem causar disfunções no sistema endócrino, podem causar câncer de testículo, mama, próstata e ovário, além da produção de espermatozoides defeituosos. Dentre os métodos de tratamento citados anteriormente, alguns que ainda não foram citados estão descritos nesse slide, que é a sedimentação, a floculação, o processo de troca iônica, a biodegradação e, por fim, o mais importante, a adsorção com carvão ativado. No nosso caso, quando a gente escolheu o artigo, a gente até conversou com a professora e a gente não conseguiu achar uma melhor forma de equacionar o estudo, até porque nem o artigo conseguiu equacionar toda a produção de resíduos que eles estavam gerenciando. O que a gente pôde sugerir
foi um bom dimensionamento em relação... Pode voltar, Carol, rapidinho. Foi um bom dimensionamento em relação à coluna de adsorção, porque ela vem sendo destacado bastante agora recentemente, por ser um processo de separação com alta seletividade a nível molecular, por ser eficaz e de extrema economia. Pode passar. Aí, dessa forma, a gente conseguiu dimensionar somente em relação à adsorção e está referente a essa equação do slide, que relaciona a quantidade do soluto adsorvido por massa de adsorvente tem que ser igual ao volume da solução sobre a massa do adsorvente multiplicada pela concentração inicial do soluto menos a concentração de equilíbrio do soluto. Pode passar. Como nós sabemos, a busca de novos materiais para utilização no processo de adsorção, ela é incessante. Existe um processo que foi novo, até quando a gente estava pesquisando, foi bem legal para nós três, que é em relação à bioadsorção. A bioadsorção nada mais é do que um processo de purificação, onde os materiais poluentes são removidos do meio ambiente aquático através da adsorção por produtos naturais, que são os bioadsorventes. Esses bioadsorventes, dos mais utilizados, tem o mesocarpo de coco verde, a serragem de madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, o sabugo de milho, a casca de café e a casca da banana. A vantagem de utilizar esse procedimento novo de bioadsorção, né, em relação ao processo de adsorção, é que, além dele ser um processo econômico, ele é eficiente e, o mais importante, ele é ecologicamente sustentável. Isso ocorre devido ao reaproveitamento de recursos que minimizam os impactos ambientais causados pelas má distribuições, por exemplo, desses bioadsorventes que eu citei anteriormente. Carol, tá mutada. Ai, gente, desculpa. Estava aqui falando. A economia circular é uma proposta, né, ao novo modelo econômico que visa preservar os recursos naturais e restaurar o capital. E a economia circular fundamenta-se em separar os resíduos para garantir que os itens reutilizáveis voltem para a linha de produção. E, falando sobre a indústria farmacêutica, é muito viável a aplicação da economia circular, porque ela contempla desde a pesquisa do reuso até a aplicação em si. E alguns exemplos para essa reutilização por exemplo, a reutilização de embalagens que seriam descartadas por estarem com defeitos para armazenamento de algum reagente, quando possível, né? Algum produto intermediário ali, substituir equipamentos e embalagens de plástico por vidros ou alumínio, quando for permitido, substituir solventes de primeira por materiais de segunda, né, de segunda qualidade, porém mantendo ali a mesma qualidade, né? Ficou meio ambíguo, mas tudo bem. E também aumentar a produção de medicamentos genéricos, para redução de custos operacionais, porque até o estudo de como diminuir os custos também é uma opção de economia circular. E na indústria farmacêutica, o grande desafio está na aplicação da economia circular nos resíduos perigosos. E aqui eu trouxe uma imagem que fala das etapas dos produtos. Então, o produto final é produzido, então ele é distribuído, consumido, depois ele vai ser reparado e reutilizado, reciclado, e ele é redesenhado em alguma etapa possível da produção. E algo também que eu fiquei muito curiosa em saber, que eu não sabia, que existe um decreto 10.388, que ele determina a coleta e o descarte de medicamentos vencidos, em desuso ou impróprios para o consumo, deve ser disponibilizados pelas farmácias locais, assim, qualquer farmácia, promovendo a reciclagem, reutilização, o reuso e o reaproveitamento, que são os 4 R's, né, das matérias-primas.
E, de acordo com essa legislação, a maneira correta de descarte dos medicamentos é através da logística reversa, que consiste em retornar aos fabricantes os resíduos gerados por eles. E outra coisa também que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas é uma curiosidade, existem muitos hospitais, eu conheço o Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo, que eles pedem para as pessoas guardarem as embalagens de remédio, sabe, aquelas em cápsulas, porque aquele alumínio que tem ali atrás, ele serve para fabricar, alguma coisa assim, cadeiras de roda. Então, eu conheço bastante gente que faz isso, mas isso é só uma curiosidade que me veio agora na cabeça. E podemos concluir, então, com esse estudo de caso, que nesse laboratório, os resíduos foram divididos em grandes grupos, de acordo com o seu local de geração, tipo de material, toxicidade e se podem ou não ser reciclados. O plano de gerenciamento aplicado contribuiu para otimizar o processo de produção e evitar descartes inadequados ao meio ambiente. E adotar essas práticas que minimizam a geração de resíduos, a produção mais limpa e reutilização de equipamentos, quando permitidas, né, e principalmente sensibilizar as pessoas que trabalham ali da necessidade de reutilizar, de não descartar indevidamente, são de extrema importância, tanto para a indústria farmacêutica, quanto para qualquer indústria e qualquer lugar. E aqui são as nossas referências, e é isso. Tá certo, meninas. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Mini, tem dúvidas? Nada? Nada a declarar? Meninas, só comentando de novo, falando, né, não de novo na apresentação de vocês, mas falando que, de novo, é para o crescimento de vocês que eu estou dando esse feedback, porque senão, às vezes, vocês apresentam, a gente não fala nada, e para que serviu a apresentação, né, o ato apresentar em si. Então, só para o crescimento de vocês mesmo, tá? Primeiro, vocês falam, se expressam muito bem, né? E eu só anotei alguns pontos da apresentação de vocês para comentar, tá bom? Primeiro, eu não lembro se foi a Carol Mussi que falou, mas que na parte ali da classificação dos resíduos, né, do destino, falou que os restos de comida era jogado junto, então, com aquele lixo de papel higiênico, jogado junto, destinado para o aterro sanitário. Então, assim, não sei se no trabalho que vocês pesquisaram, se era dessa forma, né, então, estando dentro de uma indústria dessa, de repente que tenha um refeitório, onde os funcionários façam ali suas refeições e tudo mais, a sugestão seria que os restos de comida fossem, então, destinados para resíduos orgânicos, que podem ali ser utilizados, por exemplo, para fazer a compostagem, né. Então, o correto não é a gente misturar os rejeitos com os resíduos orgânicos, que os rejeitos a gente manda lá para o aterro sanitário, né, os comuns ali, os resíduos orgânicos podem ser utilizados ali para compostagem. Em relação aos fluxogramas que vocês apresentaram, eu acho, assim, que talvez eu entendi um pouquinho mais os fluxogramas, porque eu vi no trabalho de vocês, mas eu acredito que quem viu a apresentação agora não conseguiu entender, porque eles estavam muito pequenos, e acaba que vocês falaram, né, talvez também pelo tempo, falaram mais rapidinho ali, então talvez não ficou muito claro para quem está assistindo. Então, novamente, é uma dica para vocês, então, quando vocês precisarem apresentar, às vezes, uma proposta de projeto, de trabalho, onde vocês estiverem, lembrar que as pessoas que estão ali, vai ser a primeira vez que vai estar vendo aquilo ali, e talvez não vão entender ali qual era o raciocínio de vocês, que vocês queriam falar, então, apresentar de uma forma clara. E, talvez, assim, os slides
ficou um pouquinho carregado com texto, né? Então, talvez pudesse se pensar nas próximas apresentações que vocês vierem a fazer, deixar um slide um pouquinho mais clean, um pouquinho, assim, mais visual, né? E vocês complementam daí com a fala de vocês. Eu sei que, às vezes, tem dados, alguma coisa que vocês têm que falar que realmente tem que pôr no slide, porque ninguém é obrigado a ficar decorando dados. E eu vou dar um toque para vocês, talvez vocês leram dessa forma e escreveram no slide dessa forma porque vocês viram em algum lugar. E como eu trabalhei um pouco mais com essa parte de adsorção, então eu sei assim, que no meio de quem trabalha com isso, com adsorção, a gente usa, quando for usar um adsorvente de origem natural, a gente não usa a palavra bioadsorvente, é utilizado a palavra biosorvente. A gente não costuma usar a palavra bioadsorção, a gente usa a palavra biosorção. E tanto que o processo de adsorção em si, a gente pode generalizar ele como sendo um processo de sorção. Então, se a gente estiver usando um adsorvente comercial, ele vai ser a adsorção. Se a gente estiver usando um adsorvente de origem natural, ele vai ser a biosorção. Então, só para pontuar isso daí, né? E uma última coisa que eu queria comentar é que... Gente, minha cabeça tá... Última coisa que eu queria comentar, no caso, eu esqueci, deixa eu lembrar. Senhor amado, minha cabeça tá uma beleza. Sem problema, não, professor. É o café, prof. Tem que pegar o café. O café! Cadê meu elemento combustível? Eu falei pra vocês que eu não fico com o meu elemento combustível aqui, ó. O meu elemento combustível é o café, mas eu fico com a água, senão eu tomo 3 litros de café, e os 500 ml de água que eu coloco aqui, às vezes eu coloco de manhã e dura até de tarde, vejam. Não, mas era uma coisa que eu queria falar. Jesus amado. Professora, eu posso só lembrei. falar? Ah, tá. Não, tá. Então pode falar. Então tá, eu vou falar, depois você fala, porque senão eu vou esquecer de novo. Então, eu não sei se o pessoal entendeu isso. É porque vocês foram e falaram, por exemplo, dos resíduos ali gerados de forma geral nos processos de medicamentos sólido, líquido e em creme, pasta ali, né? Aí depois vocês foram para a parte de falar dos excrementos, tanto humano como de animais. Aí depois vocês foram para a parte para falar do tratamento. Aí eu acho que ficou meio ambíguo. Se na parte que vocês falaram do tratamento era para tratar, então, a água, né, que daí vai lá para o tratamento de esgoto, que vai conter resquícios de elementos ativos de medicamentos, ou se foi para tratar os resíduos gerados na farmácia, ou se foi fazendo uma comparação entre um e outro. Então, talvez vocês pudessem esclarecer isso para a gente. Tá, deixa eu só falar primeiro sobre os slides. É porque, assim, eu geralmente faço o slide do Canva, só que eu nunca sei quando o professor aceita o Canva ou não aceita, sabe? Por conta de todas as regras, entre aspas, né? Então, assim, eu escolhi esse, meio que me defendendo agora, tá? Eu escolhi esse tipo porque eu não sabia exatamente se podia usar o Canva. Até falei para as meninas que eu tava com um pouco de dificuldade de usar o PowerPoint, porque faz muito tempo que eu não uso, mas só por isso. E falando sobre essa parte do conteúdo, lembra que eu até falei com a senhora agora, falando para todo mundo, que a gente teve muita dificuldade para achar, muita mesmo, assim. Teve um dia que a gente ficou reunido mais de 2 horas só procurando artigos falando sobre, então aí a gente quis elencar os resíduos do laboratório, que nem é uma indústria em si, é um laboratório muito grande que a gente pegou, né, como base, e a gente falou sobre os resquícios dos medicamentos nos efluentes. Aí a Marcela, depois ela pode falar mais se ela quiser sobre isso, falou sobre o tratamento nos efluentes, e aí depois a gente discutiu em como seria aplicado a economia circular, que foi quando eu falei sobre o produto final lá um resíduo do produto final depois de ser consumido. Agora falando, fez uma confusão na minha cabeça também, então, mas se a Marcela quiser falar alguma coisa sobre isso. É que, na verdade, o que eu acho que ficou ambíguo foi aquela parte do fluxograma, né, professora, que eu expliquei daí o jeito que tratava e que depois ele chegava, tipo, o processo dele, que depois chegava no final na água potável.
Na verdade, aquilo foi mais para exemplificar a forma como o resíduo fármaco ele vai passar até chegar no efluente. Talvez eu tenha me expressado de uma maneira errada, mas era só para... Era, na verdade, um link, né, entre o que a gente tinha explicado no começo com essa outra parte em relação aos efluentes. Talvez eu expliquei de uma forma errada, enfim, mas era só um link mesmo. Tá, não, meninas, só para ficar bem claro, tá? Sim, a gente conversou tudo, a gente deixou tudo bem certo do que vocês poderiam colocar no trabalho. E daí, só para lembrar, assim, que eu também cometo esse tipo de erro, né? Tá na nossa cabeça, mas às vezes a gente não se faz entender. Então, assim, para ficar bem certinho, pessoal, o tratamento que vocês passaram, o trabalho que vocês pegaram era, então, do efluente que saía lá do laboratório, é isso? Isso, do laboratório do Rio Grande do Sul, isso mesmo. Ah, então tá certo. Porque existem muitos trabalhos, eu acho que até que a Carol Mussi, a gente comentou, que fazem o quê? Com análises em água mesmo, que vai lá para companhia de água, né? Que daí, no caso, vai ser tratado para ser água potável, que tem resquícios de hormônios, de princípios ativos de medicamentos, e a gente sabe que os tratamentos convencionais, eles não foram feitos para retirar esse tipo de compostos, né, de componentes. O que as companhias de água fazem? Eles deixam a água na portaria de potabilidade, que não consta daí todas essas listas, né? Então, existem trabalhos aí para remoção desses princípios ativos com essas águas que vão para a companhia de água para depois se tornarem água potável. Então, só isso que eu tinha... Até eu acabei ficando confusa, porque eu conversei com a Carol, daí depois eu não me lembrava mais o que seria feito, né? Seria com o efluente da indústria ou com essas águas que já estão... O que acontece com o efluente da indústria? Ele vai para o corpo hídrico, né? Ele retorna com a qualidade do corpo hídrico. Aí, lá na companhia de água, é captado a água, que pode ser desse corpo hídrico onde foi efluente, pode ser outro corpo hídrico, enfim, e vai ser feito o tratamento de água. Então, se estivesse tratando da água lá do tratamento de água, ele já teria sido passado por um processo de tratamento do efluente da indústria para, então, ser jogado no corpo hídrico. Na verdade, o que acontece? Por exemplo, o processo de adsorção, que foi o que vocês trataram, ele pode ser utilizado tanto no tratamento lá do efluente saindo direto da indústria, do laboratório, como no tratamento de água. Ele é um tratamento terciário, é um tratamento refinado, normalmente ele vem após outros tratamentos que já tiraram vamos dizer assim, as impurezas mais grosseiras. Por quê? Justamente por causa do seu custo, né, aí que vem essa alternativa que vocês colocaram muito bem colocado, que é a utilização de biosorventes, porque vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Vai matar aí a parte do custos elevados, porque a gente sabe que resinas, por exemplo, que são muito utilizadas, resinas de troca iônica, para fazer isso daí, elas têm um custo elevadíssimo. E quando a gente fala de adsorção aí em termos industrial, a gente está falando aí colunas de metros de altura e metros de diâmetro. Então, isso aí tem um custo muito elevado. E reduz esse custo e também utiliza um rejeito lá que seria um problema. Por exemplo, vamos utilizar a casca de soja para fazer esse processo de adsorção, né? Já viria lá do óleo de soja para fazer esse processo de adsorção. O único estudo que a gente tem que se fazer quando utiliza esse biosorvente seria ali, principalmente ele pode ter uma geração de fungos, alguma coisa assim, devido a ele ser natural, né, de origem orgânica, então isso daí pode ser, às vezes, feito um tratamento químico, alguma coisa para reduzir, e talvez os ciclos de adsorção, desorção sejam menores, ou talvez a sua eficácia nem mesmo com um reciclo seja tão eficiente. Mas isso é tudo questão de estudos para otimizar condições operacionais que podem ser feitas aí. Beleza, gente? Mas, meninas, eu gostei muito, assim, do empenho de vocês, também gostei da apresentação de vocês. Tudo que eu falei foi só para melhorar ainda mais esse caminho de vocês aí, essa evolução de vocês que vocês estão tendo ao longo do curso e que vocês vão sair da graduação profissionais ali preparadas para o mercado de trabalho, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Alguém mais tem alguma coisa a colocar?
Não? Gente, então eu vou encerrar a gravação agora. Depois que ela tiver processado lá no meu e-mail, eu coloco para vocês também disponível, para vocês poderem, tanto vocês como outros que não estão presentes, poderem assistir. Tá bom? Aí eu tenho nós temos encontro novamente na sexta-feira, certo? Então, a participação de vocês nas apresentações. Eu acho, não sei se foi só para mim, mas travou tudo aí, não deu para ouvir nada. Tiro da parte que eu falei que será? Oi? Nossa, professora, tá difícil o negócio aí. Eu acho que a senhora vai ter que repetir de novo, hein?